O terceiro e último exemplo envolve a medição de um mensurando variável. Para isso, vamos utilizar a mesma balança e nós vamos medir massas de parafusos. Mas não apenas um parafuso, um conjunto de 50 parafusos. Cada parafuso foi medido apenas uma vez e nós obtivemos o valor médio de 20,202 e o desvio padrão dessa amostra de 0,242. As medições foram feitas no ambiente com temperatura entre 24 e 26 graus Celsius e a balança tem as mesmas características do problema anterior. Verificando que a massa média obtida é um valor próximo de 20, usaremos a correção para 20 gramas. O processo de medição envolve a medição de um conjunto de parafusos. Nós queremos avaliar não o valor médio, mas a faixa de variação das massas desses parafusos. Então, vamos tratá-la como uma grandeza variável. O procedimento é ligar, limpar, aguardar 30 minutos, regular o zero e medir uma vez cada parafuso, calcular a média de todos os 50 parafusos e o desvio padrão obtido. O ambiente tem uma temperatura variável e o operador ele exerce pouca influência. A indicação é digital e não se envolve uma força de medição. O sistema de medição é aquela balança com correções conhecidas e aqui também estamos considerando 5 meses após a calibração. As fontes de incerteza são as mesmas do problema anterior. A repetibilidade natural da balança, que dessa vez está combinada com a variabilidade dos parafusos, a diferença de parafuso a parafuso, o que aumenta o desvio padrão. A resolução limitada da balança, a correção da balança levantada na calibração, a deriva temporal e a deriva térmica. São as mesmas fontes de incerteza do problema anterior. A estimativa da correção, também aqui a repetibilidade natural e a resolução limitada não introduzem componentes sistemáticas. A correção da balança está sendo considerada. Também aqui nós não vamos considerar componente sistemática para a deriva temporal. A deriva térmica possui a componente sistemática que nós já estudamos no problema anterior. A correção combinada é calculada a partir da soma algébrica das várias componentes e chegamos no valor de menos 0,19 gramas. Então, essa tabela está completa agora com as informações que nós levantamos. A incerteza padrão, a repetibilidade, nós estamos utilizando então um conjunto de 50 medições, o mensurando é variável, nós vamos utilizar então o desvio padrão da amostra como incerteza padrão. Mas não vamos dividir por raiz de 50, porque o mensurando é variável e nós estamos interessados em caracterizar a faixa de variação do mensurando. O número de graus de liberdade é 49. As contribuições das demais fontes de certeza permanecem as mesmas do exemplo anterior. Então, preenchendo a tabela, nós temos os mesmos valores anteriores, a única mudança é da repetibilidade natural. Calculando a incerteza padrão combinada, nós substituindo aqui os valores, chegamos a 0,243 gramas. E aqui, mais uma vez, a gente nota que a grande contribuição vem da repetibilidade, que incorpora as variações do mensurando. E, consequentemente, o mensurando varia muito mais do que qualquer outra fonte de certeza pode contribuir. Graficamente, isso fica ainda mais claro. Calculando o número de graus de liberdade efetivos, substituindo os valores, nós chegamos a 50. Então, para chegar na incerteza expandida, nós usamos o T de Student para 50 graus de liberdade, multiplicado pela incerteza padrão combinada, chegamos a 0,0498 gramas. Finalmente, nós temos ainda que exprimir o resultado da medição. Substituindo os valores que nós calculamos, chegamos a 20,0 mais ou menos meio grama. Então, nessas condições, é possível afirmar com nível de confiança de 95,45% que o valor da massa dos 50 parafusos está dentro desse intervalo, 20,0 mais ou menos 0,5 gramas.